tema de hoje, livre-se, né, das dores crônicas em 30 dias. E aí a gente fica curioso, né, de como as pessoas podem, né, se livrar das dores crônicas. Então, Wellington, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa falando de saúde, para a gente falar um pouco, né, do seu trabalho e, obviamente, falar um pouco mais sobre a medicina integrativa, né, que está sendo bastante difundida, né, nos últimos tempos. Seja bem-vindo, viu? Bom dia. Tony. Bom dia, Tony. Bom dia, Hugo. Bom dia a todos. É sempre uma alegria estar aqui, né, pela segunda vez que nós estamos aqui. E falar de um tema tão importante, quando fala em saúde, que é dor crônica, é sempre um grande privilégio. Afinal, se a gente for olhar as estatísticas da quantidade de pessoas que tomam remédios controlados para dor crônica, é absurda, é um absurdo aqui no Brasil mesmo que o diga. Então, estamos aqui para servir o nosso povo e ajudar as pessoas a se livrar das dores crônicas em 30 dias e de forma natural. Eu queria que você pudesse até aproveitar para falar um pouco sobre a medicina integrativa, né? Qual é a diferença dela, né, dessa medicina integrativa, com, vamos dizer assim, a medicina tradicional, convencional, né? Até para as pessoas entenderem um pouco, para a gente chegar, então, né, na questão de se livrar das dores crônicas, né, através desse trabalho. Excelente pergunta, Tony. Quando a gente fala em medicina integrativa, a gente está falando em uma medicina que tem tudo a ver com a medicina convencional, mas que você começa a pensar um pouco mais além, pensar um pouco mais holisticamente falando. O que é isso, Wellington? É olhar para o ser humano como um todo e é também investigar o porquê que a pessoa ficou doente. A medicina convencional, a gente pode falar assim, é a medicina alopática. É a medicina que você está doente, você toma um remédio. Você está doente, você toma um anti-inflamatório. Por exemplo, você está com uma gripe, você está com uma dor. Você vai lá, toma um analgésico ali. E aí, muitas vezes, até a população mesmo, ela se viciou em não pensar por que está com aquela dor. Ela se viciou em tomar um remédio. Então, na medicina integrativa, nós temos o objetivo de investigar as causas daquelas dores, as causas dos distúrbios, para, indo na causa, o corpo ter uma condição melhor de se curar e de entrar em equilíbrio, ou seja, entrar em homeostase. De forma mais natural, por quê? Porque quando a gente fala em natural, Tony, Hugo e todos que estão nos ouvindo, a gente pensa o seguinte, é porque é natural, eu posso usar tudo à vontade, né? Mas não é bem assim. Até a água, se a gente tomar demais, mata. Então é uma observação também, né? Mas por que natural? Porque quando a gente vai estudar a homotoxicologia e outras ciências que estudam a parte celular do ser humano, a gente vê que as toxinas, elas são uma das causas das doenças. E, infelizmente, todo remédio alopático tem algum grau de toxicidade. Tem algum grau de algum derivado de petróleo, por exemplo. Então, na medicina integrativa, a gente busca evitar. Não que esses remédios não tenham seu valor. Eles têm seu valor. Principalmente em casos agudos. Mas quando fala em processo crônico, na visão funcional e integrativa, a gente busca e descobrir a raiz desse desequilíbrio para, restabelecendo o equilíbrio, o corpo possa ter uma melhora. Essa é a nossa visão. Aí seria para qualquer dor crônica que eu falo de articulação, de, sei lá, né, patologias como fibromialgia, algo desse tipo, né? Excelente pergunta. Ou existe algum critério? Não, é para dores crônicas mais específicas, mais para musculares, articulares. Essa sua pergunta ela é muito boa, cara. Quando a gente pensa em dores crônicas, geralmente, a boa parte dos distúrbios, a origem da fisiopatologia geralmente é as mesmas. Tem um processo inflamatório crônico acontecendo ali. Então, quando a gente pensa nesse processo inflamatório crônico, a gente pensa o seguinte: se eu diminuir a inflamação desse paciente, por exemplo, você citou o caso de fibromialgia. Fibromialgia é um dos casos que eu tenho visto, vamos falar assim, humanamente falando, milagres. Vou dar um exemplo de uma paciente que chegou para mim, inclusive é mãe de um amigo meu, né, aqui do sertão, lá do distrito de Fátima. Eu vou falar porque se ela vier aqui, ela vai comprovar o que eu estou falando. O nome dela é Dona Risoneide, ela não tem problema em falar. Ela chegou para mim com um caso de fibromialgia, com tendinite, bursite, várias inflamações sistêmicas, e ela já tinha recorrido a várias intervenções médicas. E, assim, ela disse, nas palavras delas, nós temos material comprovando, tá? Afinal, nós estamos lidando com um assunto muito sério, né? Então nós temos tudo documentado, onde ela fala com as palavras dela de que
Em 15 dias, minha gente. Em 15 dias as dores sumiram. E eu não passei nenhum remédio alopático para ela. Qual foi o tratamento? A base foi dieta. Ela fez outras coisas. Ela usou suplementos. Ela mudou alguns hábitos. Mas a base foi a dieta. As dores dela sumiram. E isso está documentado. E aí, quando eu vi esse caso, o Tony, chamou minha atenção. E eu acredito porque eu tenho gota, né? A famosa gota, né? A gota serena, né? O ácido úrico lá o acima. ácido úrico, né? Então, assim, eu tinha a comida desregrada, quem mais sabe que eu gosto de buchada, sarapatel, tudo. Então, eu tinha crise de ficar de cadeira de roda, de realmente ficar de muleta. Quando eu tive que entender, mudar a dieta, eu vejo você postando comendo isso e aquilo, mas não é mais a questão de, para quem não sabe, vísceras, moela, né? Algumas que sejam vísceras dos animais. Pronto, eu já comecei a perceber... A própria carne, né? Carne vermelha, a própria carne, né? mas aí eu comecei a me ir conhecendo. Então, quando eu tirei as vísceras, pronto, já não tinha mais crises. Olha só. Aí, só com a dieta já não tinha mais a crise. Aí, beleza. Aí, depois eu comi uns sanduíches, aí eu tive crise. Aí, parei. Aí, quando eu fui ver, é porque tinha um defumado. Aí, agora eu já sei que eu sou apaixonado por salame, eu defumava comidas e tudo. Então, já não posso mais defumado. Então, vísceras, defumados. Já foi eliminando. Aí já foi eliminando. Então, hoje, assim, eu só tenho crise hoje quando eu quero. Aí, quando eu tô assim, vou comer, tô afim de comer mesmo agora. Pronto, mas teve no Natal lá, a mesa com queijo do rei, no salame. Pronto, o salame eu já não peguei, porque eu já não queria ter crise. Então, assim, com a dieta, como você falou, também sou prova viva disso aí, melhorei 90% disso aí. Foi exercício físico e dieta, né? E, assim, se eu tivesse tido a orientação de um profissional como você, né, e outros que sejam capacitados na área, com certeza eu teria chegado aí, vamos dizer, aos 100%, né, dos problemas que tenham. E realmente eles incomodam muito. Para quem sabe, para quem tem, para quem sofre com essas situações, então tive que escolher. Né? E as pessoas às vezes não escolhem. Né? Às vezes, se tiver uma orientação de uma dieta, às vezes está comendo aquilo, por ser da saúde, não sei, eu já comecei a identificar. Eu digo, não, tem algo errado aqui. Mas às vezes a pessoa que não é da área da saúde, né, permanece ali comendo algo que está prejudicando, que está inflamando mais, que está deixando aquilo crônico. E aí chega um profissional que vai... Peraí, vamos avaliar aqui, né? Vamos mudar aqui, vamos mudar ali. Diminuiu aqui e aí vai. Chega, né? Total. E assim, abrir uma observação pro pessoal. Hugo e Tony, o que me levou para essa área, cara, foi minha saúde também. Então, para quem não sabe, alguns que me acompanham aqui nas redes sociais já sabem, eu acabei desenvolvendo alguns problemas autoimunes. Então, eu desenvolvi lúpus. Então, lúpus é uma doença autoimune. Inflamatória. Isso. E se você não se cuidar, você morre muito cedo. Morre. Né? Complicações como nefrite lúpica é uma das piores, né? Você sabe muito bem. Pode atacar qualquer órgão, né, do seu corpo uma hora aí, né? Isso. Então, assim, eu vivo na prática também. Então, não tomo corticoide. Sim. E, assim, eu sou a prova viva que funciona também. Porque se você for para corticoide, também você pode... outras situações. Você vai aumentar a sua glicemia, você vai reter líquido, e aí os efeitos colaterais dos corticoides, né? Os efeitos colaterais, né? E aí vai. Corticoide é o danado. Que você, com a dieta, né? Você pode ter uma vida normal, tranquila, regrada, que o mundo não se acaba por aí, né? Exato. E aí vai, né? Eu acho que o bom, pessoal, é você mostrar para as pessoas que tem solução. Tem. Às vezes a pessoa, quando escuta assim, não, é uma doença crônica. Aí ela meio que se acomoda, porque, eita, agora eu sou obrigado a ficar sentindo o resto da vida, né? Os pacientes de ferida, às vezes eu falo, eu não sou nutricionista, mas vai ter que procurar um. Mas de antemão eu já sei que isso aqui não faz bem. Eu já tô assim mesmo, já tô no final da vida, eu vou comer mesmo e tal. Disso, não a maioria das pessoas. É a mesma coisa quando alguém é diagnosticado com diabetes, né? Acha que também acabou a vida, mas se tiver, né, você um bom acompanhamento e realmente nada, e realmente ter me corrija se eu estiver errado, você vai mudar a quantidade. Exatamente. De que maneira, por exemplo, seu tratamento, o Wellington, pode contribuir para se livrar dessas dores crônicas? Pronto, existe uma mágica, não, né? Não, é ciência, tá? Muito bem. Então, por que 30 dias? A gente, quando pensa em 30 dias, porque se você não tem um prazo, você não se motiva a fazer o que tem que ser feito. Então, por que 30 dias? Porque eu vejo isso na prática, eu vejo que a maioria dos casos, eu vou dar uma ênfase até na fibromialgia. Eu montei um projeto chamado Fibro Sem Crise.
E o objetivo desse projeto é levantar um exército de mulheres que vão viver sem as crises de fibromialgia. Agora que elas têm que seguir um estilo de vida. E aí é que entra. Aí é que entra como é que a gente pode se livrar das dores crônicas. Vamos voltar aqui para a fibromialgia, artrite reumatoide também tem muitos resultados bons. Então, essas dores inflamatórias crônicas. O que é que a gente tem que fazer? Eu divido, pessoal, esse passo a passo em 4 pilares. Então, dentro de 30 dias, você tem 4 pilares. Um pilar vai ser aplicado por semana. O primeiro pilar, na primeira semana, é dieta. É dieta funcional. Por que dieta funcional? Porque, é igual a gente está conversando aqui com o Hugo. Tem alguns alimentos que o Hugo não tolera, que outra pessoa tolera. Então, aí entra a individualidade bioquímica, que é aquela coisa da tolerância oral de cada um. Tem uma série de fatores envolvidos aqui, mas dieta funcional é aquela alimentação que a gente que é mais adequada para Hugo, que é mais adequada para Tony, que é mais adequada para Wellington, que é mais adequada para Joana. Então, de forma geral, a gente tira os principais alimentos inflamatórios. Então, aqui entra uma polêmica aqui já. Começa a se tornar polêmico. Por quê? Nesse meu protocolo, que foi eu que desenvolvi estudando, eu fui ler com os médicos da medicina funcional, Estados Unidos, tive que aprender inglês para poder me aprofundar nesses assuntos, e tudo tem comprovação, tá? Qualquer pessoa que me pedir aqui artigo científico, eu mando, porque eu sou pesquisador. Então, o tratamento ele tem base. Então, quando a gente fala em dieta funcional, eu retiro principalmente glúten. Então, todo mundo que quer se livrar de dor crônica, eu tiro glúten. Aí eu sei que vai ter gente que vai dizer, não, um pouquinho pode. Eu digo, olha, se você quer melhorar em 30 dias, não pode. Não pode. Um pouquinho faz mal. Essa é a minha metodologia. Eu sei que tem profissionais que vão discordar, mas tá tudo bem. Essa é a minha metodologia, né? Então, eu retiro glúten, eu retiro leite animal. Então, eu tiro o leite animal de todos. Então, se a gente for observar, o leite animal está muito relacionado com processos inflamatórios crônicos. O leite eu tirei foi também um dos que eu tirei há muito tempo. E se você parar para pensar, as pessoas da família que me procuram, mas de leite, eu digo, me diga aí, o único mamífero do mundo que volta a tomar leite depois de adulto é o ser humano. A natureza ela é perfeita. Isso é polêmico, viu? Ela é perfeita. É polêmico porque eu já vi debates sobre isso e a gente tem médicos defenderem que não tem nada a ver. A natureza é perfeita, não é não, Tony? Mas seguindo essa lógica, é bem interessante mesmo, né? Já viu a baleia depois de adulta voltar, a jumenta, alguma coisa? Não vê, a cabra, o bode, nada, não volta. O leite também. Não, e quando eu comecei a entender isso, eu vi que tem muito mito, né? Porque diz, você tem que tomar leite para ter ossos fortes. Isso, para cálcio, né? Esse é um mito. Tem um livro muito bom da nutricionista Denise Carneiro, que eu conheci ela em São Paulo em outubro. Eu estava em São Paulo no congresso de câncer. Passamos 2 dias estudando, tratando o câncer de forma integrativa. Encontrei essa nutricionista que é uma referência no Brasil. E eu comprei 3 livros dela. O primeiro livro é Glúten, as consequências do glúten na saúde humana, que eu já venho estudando há um tempão. Leite também, um livro fantástico, com mais de 300 páginas no livro. Referências bibliográficas, tem mais de 60, para quem quiser ler. Porque dizem assim, o Tony, quem não entende esse assunto, chega a dizer assim, isso não tem comprovação científica. Aí eu pergunto, qual foi a última vez que você leu um artigo científico em inglês? Porque eu escuto, e eu digo até de colegas, tá? Eu digo isso com muito carinho para todos, tá? Mas eu vejo colegas que às vezes parece que não tem o hábito de estudar e fica dizendo, isso não tem comprovação científica. Quando eu falo de glúten, tem gente que diz, isso não tem comprovação científica. Se você colocar no PubMed, Google Acadêmico, Gluten and Leaky Gut Syndrome, em inglês, você vai ver uma quantidade de artigo científico exorbitante. Você colocar glúten e inflamação crônica, por exemplo, você bota em português e usa o Google Tradutor. Não precisa saber inglês. Mas eu digo pesquisar inglês porque é em inglês que a gente vai encontrar... Isso, os artigos saem primeiro, né, em revistas internacionais, né? Exato. Então a gente tira aí, na dieta funcional, a gente tira principalmente glúten, leite animal, açúcar. Esses são os 3 principais que eu tiro. Açúcar nem se fala, tem que tirar. Tá? Então, eu sou bem radical. Se você quer realmente se livrar das crises em 30 dias... Você tem que seguir a risca. Eu lembro que eu falei de Dona Risoneide, ela seguiu a risca. Mas aí, na segunda semana com ela, olha só, ela melhorou, mas não melhorou tanto. Aí, no segundo encontro, que é de uma mentoria, que eu faço uma mentoria, um treinamento mesmo. Eu pego na perna da pessoa, eu pego na gola da pessoa e vou seguir ela a risca para acompanhar ela fazendo e tendo resultado. Porque eu amo o resultado. Aí, quando foi no segundo encontro, ela não estava tão bem. Aí eu disse, me diga o que é que você está comendo exatamente. Eu destrinchei. Vocês acreditam que sabe o que é que estava ainda prejudicando para ela não se livrar totalmente das dores? Eram os temperos. Aí ela estava comprando açafrão,
É aquela coisa, né? Você compra um produto, mas infelizmente a indústria, para produzir mais, você pega um açafrão em pó, eles colocam a farinha de trigo ali dentro, com né? certeza. Aí, Né? Então a farinha de trigo do açafrão e Uhum. do coloral tava prejudicando ela. A gente tirou, a mulher melhorou. Ela mandou um áudio pra mim, dizendo, eu tô impressionado, as dores sumiram. Tô falando de uma mulher que não dormia direito. Eu tô falando de uma mulher que ela não conseguia descer a escada normalmente. Uhum. Eu tô falando de uma mulher que vinha há um tempão rodando por vários profissionais de saúde e não tinha resultado. Então, ela é prova viva e outras pessoas, também nós temos outros nomes aqui, só que às vezes por uma questão de ética mesmo, a gente não fala. A dona Risoneida eu falo que ela autorizou, né? Uhum. Então, autorizou eu falo, né? Então, assim, o primeiro passo é dieta. Wellington, só dieta resolve tudo? Não. Aí é que entra. Aí tem gente que diz, gente, se dieta não resolve tudo, então eu não vou fazer dieta. Não. É igual uma casa. Uma casa tem vários pilares. Se você tira um pilar, a casa cai. Então, quer dizer que esse pilar não é importante? É importante, mas tem que ser... Não é só um pilar, são vários pilares. Então, esses 4 pilares são fundamentais para a gente se livrar das dores crônicas. Primeiro, dieta funcional. Segundo, eu não vou... na dieta é mais profundo, tá? Eu tô resumindo por conta do tempo. Segundo é detoxificação. Wellington, que danado é isso? Se fala muito em detox, mas o termo detox é um termo para leigo. Detox, quando a gente fala, tá falando errado. O correto mesmo, linguisticamente falando, é detoxification, que é detoxificação. O que é isso, Wellington? É estimular o seu corpo a se limpar de toxinas que nós estamos cercados. Wellington, o que são toxinas? Toxinas são substâncias que são venenos. Toxina é veneno, se a gente for olhar na origem da palavra. Então, nós estamos cercados de toxinas. Se a gente for olhar, nossa água está com toxina. Vou dar um assunto polêmico aqui. Outro polêmico. A água que a gente consome, a maioria dela tem cloro, tem flúor. Flúor é uma toxina. Eu sei que tem muito dentista que usa o flúor, assim, bastante. Mas se a gente for pesquisar flúor e doenças, a gente vai ver muito problema de saúde. E artigos científicos falando sobre esse assunto. O flúor, ele abaixa QI em crianças. O flúor, primeiro que ele destrói sua tireoide, porque ele vai causar um hipotireoidismo subclínico. Ele compete com o iodo na sua tireoide, ou seja, ele é um halógeno. Então, assim como o bromo tá no pão, brometo. Então, esses halógenos, eles competem com o iodo na sua tireoide. E aí vai causar um hipotireoidismo, e aí vai causar dores crônicas e outros problemas que ninguém resolve. Então, na detoxificação, a gente vai estimular o seu corpo a se limpar. Então, a gente vai falar em mercúrio, flúor, arsênico que está no arroz, o mercúrio que está naquela massinha escura que você tem no dente, que fez uma restauração há tanto tempo. Aí tem gente que diz, o mercúrio que tem na obturação, na amálgama, é pequeno, não sei, a quantidade mínima, porque é misturado com outros metais. Tem estudos mostrando, a odontologia biológica prova isso. Se você for pesquisar, você vai entender que a amálgama é um dos problemas Rapaz, de saúde. olhando assim, tá difícil pra gente, não dá não? Tá complicado. Tudo tá tem... complicado. Aí eu digo, como é que foge de tudo isso? Aí aqui tá, Tony, por que a gente tá tão doente? Porque, infelizmente, a visão convencional ela fala muito na genética. Mas o projeto Genoma de 1990 provou que a maioria das doenças não são causadas pela genética, são causadas principalmente pela epigenética. O que é epigenética? É o que a gente tem como mudar, sabe? Alimentação, estilo de vida, as toxinas, sabe? Então, tem como a gente prevenir se a gente tiver acesso a essas informações. Se a gente não sabe, a gente vai ficar à deriva. Então, detoxificação, o terceiro pilar é desparasitação. O que é isso, Wellington? É limpar de parasita. A maioria das pessoas acha que não tem mais parasita, faz um exame de fezes e acha que tá tudo normal. E não tá. Tem um teste biofísico chamado biorressonância, que ele é muito bom para detectar parasitas, e é comprovado. Tá? É um teste quântico, então você vai pegar a frequência dos parasitas. Então, você tem que limpar de parasitas. Tem parasitas que, se você não limpar, as dores não melhoram. E, para completar aqui o quarto pilar, que vai ser a quarta semana, cada pilar, Tony e Hugo, a gente aplica por semana. Por isso que é 30 dias. Então, eu faço um treinamento com uma pessoa de 30 dias, para quem quer ter resultado mais rápido. Se você não quer ter resultado tão rápido, vai mudando aos poucos ali, mas não vai ser durante 30 dias. Durante 30 dias tem que ser drástico. Tem que botar o pé no acelerador e dizer, não, eu tô comprometido com isso. Ó, essa pulseirinha preta que eu tenho aqui no meu braço é o seguinte, chega de desculpas. Tá escrito, chega de desculpas. Tá escrito aqui, chega de desculpas. E eu ganhei essa pulseira no evento em São Paulo na semana passada. Eu estava em São Paulo semana passada, um evento aí de 3 dias, e todo mundo que estava lá ganhou essa pulseira, e a gente vai voltar para lá em dezembro para tirar essa pulseira, porque nós temos alguns objetivos até lá. Então, assim, pessoal, quem quer ter saúde, pare de dar desculpas.
Porque você fica dando desculpa, você joga a culpa no médico, você joga no nutricionista, você joga a culpa no papai, mamãe, em todo mundo. Você é o principal responsável pela sua saúde. Tem um site, pessoal, muito bom que quem quiser pesquisar vai ver que o que eu estou falando aqui tem base. É o maior site de medicina funcional do mundo. Chama-se Dr. Mercola, é o site do Dr. Mercola. Você colocar Dr. Mercola, você vai ver que é um médico americano que ele ensina as pessoas a tratar diversas doenças de forma natural. Tudo com base científica. O site é cheio de artigo. E ele vai abordar esse monte de assunto que eu estou falando. A frase dele é o seguinte, é take control of your health. Ou seja, tome o controle da sua saúde. Tome o controle da sua própria saúde. Você é o principal responsável. Tá? Então, para encerrar aqui a explicação nesse aspecto, o quarto pilar são hábitos poderosos. Por que hábitos poderosos? Porque, veja, uma casa ela precisa de reboco. Né? Então, eu digo que os hábitos são um reboco, que vai reforçando a dieta. A dieta, eu sei que a dieta é um hábito também, mas tem algumas coisas que são esquecidas. Como, por exemplo, tomar sol. Tomar sol é um dos melhores remédios que existem. E, na minha visão, fala-se... Tem muita coisa que eu não concordo quando falo em tomar sol. Fala-se muito em câncer de pele. Fala-se muito em usar muito protetor solar. Eu sou um daqueles que eu não concordo. Eu sou um daqueles que... Se você for olhar as notícias, Tony, você vai ver que a Austrália é um dos países que mais usa protetor solar. E é um dos países que mais tem câncer de pele. Eu sei que é paradoxal. Se você pesquisar aí, você vai ver. Saiu uma notícia agora, em menos de 6 meses, que foi um choque. Saiu um estudo mostrando exatamente isso. A Austrália é um dos países que mais usa protetor solar. E mesmo assim é um dos países que mais tem câncer de pele. O sol é um dos melhores remédios que tem. Antigamente não tinha antibiótico, antigamente tinha solários. Antigamente você ia para o sol, você tratava sífilis, tratava tuberculose, tratava depressão, tratava psoríase, um monte de problema no sol. Mas com o advento da medicina alopática, que tem muitos benefícios, tá, pessoal? Tem muitos benefícios. Lá nos Rockefeller, John Rockefeller, lá há 100 anos atrás, os tratamentos naturais foram meio que oprimidos. Se a gente for estudar história, a gente vai entender melhor sobre esse assunto. Então, assim, quando fala em hábitos poderosos, é tomar sol, é você exercer gratidão, tá? Se você não exerce gratidão, se você não perdoa, se você não ama, olha a importância dos sentimentos aí, tá? Sentimentos impactam diretamente na nossa saúde, diretamente. Você vai ver que pessoas que não perdoam geralmente desenvolvem câncer. Tem um médico chamado Dr. Hammer, já faleceu, e ele é o pai da medicina germânica. E ele prova que se a mulher que tem problema, tem raiva do marido, foi traída, geralmente é assim, ela tem uma tendência a ter câncer de mama. E ele provou isso, ele escreveu um livro sobre esse assunto. É os Campos de Hammer. Então, assim, saúde tem que ter essa visão sistêmica, senão você não consegue ter resultados melhores, tá? E quando você pega essa tem visão... Tem que ser o completo, né? Então, tratar o ser... completo, né? Os sentimentos, os problemas de saúde, Exato. a cabeça, Exato. Né? O mental, né? Porque se você trata só os sentimentos e não trata o biológico, você não melhora. Se trata só o biológico e não trata a parte emocional, a parte de estresse, a parte de traumas, você também não vai ter o resultado que você desejaria. Quando você pega esse conhecimento, pessoal, e você junta com a visão convencional, você tem resultados espetaculares. Por quê? Se você sofre um acidente, corra para o hospital. A medicina convencional é muito boa em problemas agudos. Mas na minha humilde visão, eu acho que a medicina convencional, ela é debilitada, é deficiente em problemas crônicos. Essa é a minha visão como pesquisador. Não todos merecendo a medicina convencional. Ela é muito importante. Sem ela, nós não estaríamos até aqui. Isso é muito importante. Mas eu acho que falta essa visão funcional. Eu acho que quando você complementa integrativa com a visão convencional, você tem resultados impressionantes. Você vai usar os exames, você vai usar toda a metodologia que já temos aí de avanços, você pode ter milagres. Mas, mais uma vez, pessoal, o objetivo é ajudar você a se livrar das crises e dores. Fibromialgia, as mulheres que eu vejo com... É um sofrimento, pessoal, absurdo. É mulheres que não conseguem levantar da cama. Mulheres que estão perdendo casamentos por conta dessas crises. Porque qual é o homem que também vai... É assim, eu sei como tem que ter paciência, né? Mas qual é o homem que vai aguentar todo dia? A mulher tá dizendo que tá com dor, tá doente, não quer mais nem namorar, né? E etc, né? Então, assim, tem casamentos que estão se perdendo. E às vezes poderiam ser resolvidos. Então você vê como é importante esse assunto. Vai além das dores físicas. Vai entrando em dores emocionais. Então, assim, para encerrar esse ponto, Tony, dos hábitos poderosos, tomar sol, pisar na terra, que é outra coisa fantástica, simples. Tem gente que diz, eu não tenho dinheiro para cuidar da saúde. Eu digo, quanto você paga para tomar sol? Eu digo, quanto é que você paga para pisar na terra descalço? O que é isso, Hélio? É grounding. Se você pesquisar aí nos artigos científicos, você vai ver aterramento e seus benefícios para a saúde.
baixa a inflamação. A gente usa no tratamento de doenças autoimunes e etc. Eu piso na terra todo dia descalço. Nós estamos muito sofisticados, né? É plástico pra cá, sapato, chinelo, mas isso atrapalha a parte elétrica do nosso corpo. Nós somos uma máquina de energia. E essa energia eletrostática, essa energia eletromagnética da internet, dos aviões e etc., elas prejudicam a nossa saúde. Então a gente tem que estar conectado com a Terra para que a gente possa... É tipo um fio terra, né? Para dar uma descompensada na energia, tá? Então, assim, hábitos poderosos envolve isso. Envolve você olhar para o sol ao acordar, olhar para o horizonte. Envolve você abraçar, dançar, sorrir. Então, eu ensino as pessoas até... Igual, você não gosta de dançar, vai dançar, vai se divertir. Que tem essa parte, sabe? Certo. Você der esse manejo no estresse. Então, é basicamente isso. Muito bem.